da junta e da medula. O que é a medula? A medula óssea que está dentro do osso, apta a discernir os pensamentos e intenções do quê? Do coração. Apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Por que não é o pensamento e intenção da cabeça, do cérebro, da razão, e sim do coração? Porque a vida está no sangue. O primeiro órgão a ser constituído no corpo ali é o coração. O mandamento maior no coração a nossa vida está no coração. O nosso cérebro tem uma concentração de neurônio. O nosso coração tem, o nosso intestino também tem. A mais poderosa concentração de neurônio que tem é o nosso coração, onde o espírito está ligado. Quando a palavra de Deus diz assim, porque Deus tem posto em seus corações, Apocalipse 17:17, porque Deus tem posto em seus corações, Deus coloca onde? No coração, não coloca na cabeça. Por que, olha só, o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você vai em Apocalipse 17:17, porque Deus tem posto em seus corações. Eita, a bateria tá acabando. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento, que faça a sua vontade. Mas tem uma mesma ideia. A ideia que vai pulsar do coração para o instinto e para a mente, a ideia é uma só, de todos os seres humanos. Que dê à besta o reino, o controle do planeta Terra, até que se cumpra as palavras de Deus. Apocalipse 17:17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpre o seu intento. Mas tem uma mesma ideia, que dê à besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus. O Lula, recentemente, ele perguntou assim, né? Por que tudo tem que passar pelo dólar? Tipo assim, o Lula falando isso, se eu comprar com os Estados Unidos, tudo bem, a transação a dólar. Mas se eu comprar com a Argentina, não precisa ser a dólar. Se eu comprar com a França, não precisa ser a dólar. Se eu comprar com a China, não precisa ser a dólar. Por quê? Quem inventou que tem que ser a dólar e tal? Bom, isso daí foi constituído há muito tempo. Várias nações se uniram e estabeleceram que o dólar seria a moeda global do planeta Terra. Pronto. A besta da Terra controla a economia. Quando o Lula pergunta, ele indaga isso, o Lula está lutando contra a palavra de Deus. Uma pessoa que luta contra a palavra de Deus, ela sempre vai dar murro em ponta de faca. Por que ele não entende porque tem que ser a dólar? Porque ele não lê a Bíblia, ele odeia Jesus Cristo. Porque ele não serve a Jesus Cristo. Entendeu? Ele, os capanga, os puxa-saco dele, não são servos do Senhor Jesus Cristo. Porque se fosse, entenderia. E agiria estrategicamente em outro conceito. Mano, se a besta da terra, a besta do mar, controla o planeta, bom, vamos lá. O Lula falou em junho, julho de 2023, pode procurar aí que tem um vídeo dele. Ele falou a seguinte frase assim, numa coletiva de imprensa lá, né, tinha vários jornalistas. Ele falou assim, eu não tenho dúvida que o Papa Francisco hoje é a maior autoridade política que existe no planeta Terra. Em junho, julho de 2023, ele falou isso. Ou seja, ele reconheceu que a maior autoridade política naquela época do planeta Terra era o Papa Francisco mesmo. Só que agora caiu. Não é o Papa Leão XIV. Porque o Papa Leão XIV é o 9º rei que não tem coroa. Qualquer hora que eu tiver a cabeça mais
focada nisso. Eu vou... Opa. Sim, né? Aí. Olha o Francisco aí. Eu quero que eu estiver mais tranquilo e tal, para falar de Apocalipse 17 a gente fala. O Papa Leão XIV, ele é rei do Vaticano, mas é um rei sem coroa. O último que era coroado era o Francisco. O Leão XIV, ele é bispo da Igreja de Roma. Ainda que seja rei do Vaticano, mas não tem a mesma autoridade que os outros tiveram. Então, quando o Lula fala, eu não tenho dúvida que a maior autoridade política que existe no planeta Terra hoje é o Papa Francisco. Ele falou, pode procurar o vídeo aí, saiu em tudo, isso era coletiva, que ele estava dando entrevista, falando lá e tal. Então você vê que o Lula, eu até gravei um vídeo falando, o Lula profetizou as nações. Por quê? Porque realmente é isso, é a besta do mar e besta da terra. Se a besta do mar, que sobe das águas, e águas são povos, multidões, nações e línguas. Deixa eu facilitar a coisa. Besta do mar, papado Vaticano, controla seres humanos. Besta da terra, Estados Unidos, controla terra, minério, economia. Isso é Bíblia. Só que para padres e pastores, teólogos, professores e tal, historiadores, não faz sentido o Apocalipse ser agora. Ele já se cumpriu lá. Por quê? Porque falta uma explicação coerente. Não, primeiro é uma explicação verdadeira, né? Mas assim, coerente no sentido que ele olhe, pô, faz sentido isso. Ainda que ele não acredite, ele olha, tá, eu não acredito nisso, mas está bem explicadinho, dá para entender. Eu percebi que o cara que está pregando, ele está sendo honesto com ele mesmo. Ele acredita naquilo. Eu não acredito, mas eu olhando o cara que está ensinando, eu sinto que ele está sendo verdadeiro com ele mesmo. Ele está sendo honesto com ele. Porque a explicação que ele dá tem uma coerência, não é uma coisa completamente fora do ar. Mas eu não acredito no que ele está explicando. Mas eu olhando para ele, eu acredito que ele acredita no que ele está falando. Então ele vai ver uma sinceridade. Ele fala, meu, aquele cara está sendo sincero, porque ele acredita no que ele fala. Entende? É aqui que faz a diferença. E porque assim, o livro de Apocalipse é uma coisa para a humanidade. Então eu não posso explicar de uma forma, Jéssica, obrigada, em que beneficie eu, a minha igreja. Não. Ele tem que ser falado. Se a minha vida, eu não tenho igreja, né? Mas a minha vida, a minha igreja, o meu sacerdócio e tal, for abalado com essa explicação, e daí? Eu não posso fazer nada. Eu tenho que me converter. Então, existem pontos específicos no livro de Apocalipse que é por fé, é pela ação do Espírito Santo. Porque não existe escrito ali, o livro de Apocalipse, ele vai se cumprir, o final do Apocalipse é no ano 2030, vai, só exemplo, né? 2040, vai, lá no ano 2040, não está na Bíblia isso. Então trazer o livro de Apocalipse para os dias de hoje é delicado. É delicado porque como que você sai do ano 100 e pula para o ano 2000, assim, só explicando? Tem que ter uma cronologia, tem que ter dispositivos ou versículos que ali ele ilustre algo que dentro de uma cronologia
a gente olha, faz sentido. Faz sentido esse negócio. Eu não acredito, mas faz sentido. É isso que é o diferencial. O faz sentido. Pode até não ser isso, pode ser mentira. Mas faz sentido esse negócio aí. Entendeu? Ele tem uma certa leveza na explicação. Jéssica, obrigado. Ainda que o pregador seja meio maluco, mas ele deixou a explicação na lousa ali no mapa. Eu estou analisando agora, sem aquele cara ficar falando, eu fazendo análise, o negócio faz sentido mesmo. É isso que precisa para quem? Para um mestre, para um doutor, para um pregador. Tem que fazer sentido a coisa. Ainda que ele não acredite. E o nosso trabalho, ele só está começando. Né? Só está começando. Logo que o Senhor der autoridade, a gente vai soltando cada vez mais situações. Entende? Explicações bíblicas, né? Há muitas coisas que explicar. A questão do novo céu, nova terra. Novo céu, nova terra. De Isaías 65:17. Tem outras profecias, mas eu sempre vou fazer o mínimo, o simples. Isaías 65:17. Eis que cria o novo céu, nova terra. Isaías 66 tem uma parte que fala lá também. Esse novo céu, nova terra, o apóstolo Pedro diz. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu, nova terra, onde habita a justiça. E Apocalipse 21 diz, eu vi o novo céu, nova terra. João fala, eu vi o novo céu, nova terra. O que Santo Agostinho ensinou? Esse novo céu, nova terra, esse reino milenar, essa nova Jerusalém, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que os padres vivem isso, porque Agostinho interpretou assim, usando algumas passagens bíblicas para dar a base para ele. Então o padre olha, mano, você não conhece nada, Santo Agostinho disse. Só que aí quando você vai estudar mais fundo, você vai ver que as aparições da Virgem Maria, Santa Catarina de Sena, Irineu, Santo Irineu, Padre Pio, Santa Brígida, Santa Idelgarda, a Beata, esqueci o nome dela, eu tenho que escrever o nome aqui para ler para todo mundo, os nomes, entendeu? Para não ficar esse negócio de capela tentando lembrar de cabeça, que eu li os nomes e esqueci. E você olha tudo isso, você fala, mas olha eles falando, todos esses falaram que receberam revelação de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, seja lá da forma que falaram, que o reino de paz vai vir ainda. O novo céu, nova terra vai vir. Está no futuro. Então você vê um apanhado de gente dizendo que tiveram mensagem de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, que esse reino de paz, esse novo céu, nova terra, essa nova Jerusalém, vai vir, está no futuro. Aí você olha Santo Agostinho, não vai vir não, tá. Mas aí você tem que colocar na balança. Um que é considerado santo falou que não, e um monte falou que sim. Aí você vai ver a coisa, peraí, mas esse monte falou que sim por revelação de Deus, de Jesus, da Virgem Maria. Esse aqui não é por revelação, é porque ele pegou um texto e falou, não, isso aqui é isso e pronto. É tecnicamente dentro de uma teologia, não foi revelação de Deus. Então você vê, aí só você ver. Você vê que os padres, bispo, cardeal da Igreja Católica desce o porrete nos pastores evangélicos. Só na escritura, só na escritura. Mas a ideia de reino de paz, reino milenar, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, a Igreja Católica Apostólica Romana vive só na escritura, ou seja,
Agostinho falou, por revelação de Jesus Cristo? Não, ele explicou a Bíblia, pronto, sola Escritura. Eles vivem a sola Escritura e mete o pau nos pastores que diz que vive sola Escritura. É o sujo falando mal lavado. Pegou a visão? Jesus não revelou para Santo Agostinho que a Igreja Católica Apostólica Romana é o novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, cidade santa, o reino de paz, o novo céu, nova terra. Não falou. O próprio apóstolo Pedro escreveu, segundo Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu, nova terra, onde habita a justiça. A igreja está aguardando isso. Aí Santo Agostinho vem, não está aguardando não, é nós já vive esse reino de paz, Nova Jerusalém. Paz? Que paz? Onde você está vendo paz no planeta? Está vendo? Você está vendo paz no planeta? Olha aqui no Brasil, você está vendo paz? Olha os cardeal militando pela esquerda, socialismo, comunismo. Olha a CNBB no Brasil, fechou um acordo junto com a Igreja Universal. Eles fecharam um acordo. E esse acordo não precisa assinar papel não, tá? É só a fala e a atitude. Com o governo, o próprio Edir Macedo falou que a melhor coisa que aconteceu com o Brasil é o Lula presidente. A melhor coisa que tem é o Lula presidente no Brasil. Não é Jesus o mais importante. Não é a palavra de Deus. Não é a sã doutrina. Ou seja, para ele, o governo Bolsonaro foi a pior coisa que existiu na Terra. Foi Edir Macedo. Que a melhor coisa é o Lula presidente. Os dois têm algo em comum, né? Mentem e enganam a população. E na inauguração do Templo de Salomão, quem que estava lá no primeiro banco? O Lula e a Dilma. Então, pessoal, a gente olha para esse Brasil aqui, você vê o que está causando determinado estrutura de alicerce para ter um governo ruim, é as igrejas protestantes. Peraí, deixa eu mudar aqui. O que dá apoio é os próprios padres e pastor. Marisa Mota, obrigado. Porque quando o padre mente na igreja, ele está apoiando o governo Lula. Quando o pastor mente na igreja, ele está apoiando o governo. Mesmo que ele fale, eu sou de direita. Celzinho, obrigado. Mesmo o pastor, o padre, falando que é de direita. Mas se você está mentindo no altar, com a Bíblia, eu sei, o Lula anda junto. Só que existe uma diferença. O Lula não usa a Bíblia para mentir. O pastor, o padre usa. É as duas caras da moeda. O reino político e religioso do maligno, contando mentira. E nós estamos vivendo num Brasil assim, em que o próprio Malafaia fala, os evangélicos estão crescendo. Mas quando a gente vai objetivamente ver, não é a sã doutrina que está crescendo. Não é a verdadeira interpretação da Bíblia que está crescendo. Não é a comunhão com Jesus Cristo que está crescendo. É um sistema religioso com base na mentira. E para ele, isso é bom. É bom. É melhor que cresça o mundo evangélico do que o comunismo, o socialismo. Mas esse mundo evangélico é a mentira. Então, quando a gente olha tecnicamente a coisa, espiritualmente, fala, mas peraí, vocês estão mentindo com a Bíblia. O governo mente sem Bíblia. A quem muito foi confiado, muito será cobrado. A cobrança maior vai vir nessas igrejas evangélicas que se diz de Jesus Cristo, mas no altar só ensina mentira.
são os ministros de Satanás que se colocam como ministros da justiça, com determinados diálogos. Pessoa que não pagar o dízimo vai para o inferno. Um homem de Deus tem que andar de terno e gravata, igual os políticos. Homem de Deus não anda assim, ó. Onde se viu a blusa que o cara veste? O cara nem se veste como homem de Deus. Mas como que o homem de Deus se veste? De terno e gravata, igual os políticos, igual o advogado, igual o juiz. Não, mas isso é a roupa do mundo natural. Um sacerdote, ele tem que ter uma roupa diferente. Diferente do político, diferente do juiz. A igreja católica está certa. A igreja protestante, a própria veste está errada. Não falo do povo, das pessoas que vão na igreja. Eu falo do sacerdote, do pastor. Você olha para o pastor e para o político, estão vestindo igual. Ué, mas qual a diferença de um pastor político? Nenhuma, tá tudo mentindo. Por isso que veste a mesma roupa. Entendeu? É consagração errada, é roupa errada. Entendeu? É Santa Ceia errada, é arrebatamento errado. A própria vestimenta de um cara que se diz sacerdote de Jesus está errada. Porque você olha para o altar, olha para o congresso, é a mesma roupa. Entendeu? Agora você vai na igreja católica, você olha e fala, aí ó, aí sim. Aí sim. Por quê? Porque a roupa do padre lá é totalmente diferente da roupa tradicional de todo mundo. Por quê? Porque ele é um homem consagrado para lidar com coisas espirituais. Então tem que ser uma roupa diferente. Ainda que por baixo ele esteja de sapato, calça social, uma camisa social, né? Mas tem uma roupa diferente. Por quê? Porque o reino de Deus existe reis e sacerdotes. Um sacerdote, um diácono, um presbítero, um bispo, quando ele vai fazer o trabalho do presbitério sacerdotal, tem que ser uma roupa diferente. Agora, o cara tá, olha só pra você ver, o cara tá no escritório dele trabalhando, de terno e gravata. Sai do escritório, sobe no altar com a mesma roupa. É a mesma espiritualidade de empresário. Então ele subiu no altar, ele quer o quê? Dinheiro. Aí agora, você vê, o Edir Macedo começou a colocar umas roupas assim de judeu, né? O talit. Tá. Mas a roupa por baixo, terno e gravata. É a mesma roupa que ele usa lá como presidente da Rede Record, dono da Rede Record, sei lá. A mesma roupa que ele tá lá no escritório mexendo com dinheiro, é a mesma roupa do altar. Ou seja, o mundo e a igreja deles não tem diferença nenhuma, que é uma igreja do mundo. Entendeu? Eu sei que os protestantes evangélicos olham para a igreja católica e vê que está tudo errado, né? Porque eles não conseguem olhar o próprio umbigo. Eles não estão com uma trave no olho. Eles estão com a floresta nos olhos. O Edir Macedo, o Malafaia, R.R. Soares, e tá tudo essa tropa aí, ó. Eles têm uma floresta amazônica no olho. Não é um tronco, é uma floresta inteira. Eles estão tão cego, que não conseguem enxergar o próprio erro. Ó, e tá aqui escrito, há 2000 anos, os caras leem e não enxergam. Por quê? Porque não tá com o coração em Jesus Cristo. Por isso não enxerga. Pega a Bíblia, olha na Bíblia e na história da igreja. Bíblia é a história da igreja. Aonde está escrito para consagrar apóstolas, bispas e pastoras na igreja de Jesus Cristo? Não existe. Não tem. Nem na Bíblia, nem na história da igreja. Não existe. Isso começa fortemente, depois da criação do Vaticano, que começa a tomar uma força brutal, principalmente depois da construção
da Sala Paulo VI, que é lá no Vaticano, né? Que é aquela sala cabeça de cobra. Depois que foi, aí a mentira começou a crescer para tudo que é lugar, e começou a desandar legal. Não que a igreja era certa, a igreja tem o certo e errado, sã doutrina do demônio, verdade e mentira. Só que a partir da configuração vamos dizer assim, do Vaticano, aí a coisa toma força. Mas antes já existia, tá? Ele só toma força. Algo que já existe, mulheres liderando a igreja, mulheres como profetisas da igreja e tal, já tinha. Aí o Vaticano é criado, aí o negócio é assim, ó, puf, aí toma força no mundo. Aí a criação da Sala Paulo VI e a coisa tomou poder total. Aí já era, aí você come. Nossa, aí a coisa. Aí criou mesmo. Aí a cobra criou. Paulo VI mandou fazer uma cabeça de serpente no Vaticano, que é a Sala Paulo VI. Então a cabeça tá lá e o rabo se espalhou pro mundo aí. O corpo e o rabo dessa serpente se espalhou por todo o planeta Terra. E aí você vê, não existe consagrar mulher na igreja de Jesus. A sacerdotisa, entendeu? Não tem isso. Santa Ceia. É só memorial. Isso não é igreja de Jesus. Santa Ceia, só memorial. E isso não é igreja de Jesus. Arrebatamento antes da grande tribulação. E isso não é doutrina da igreja. Isso não é Bíblia. Então você olha para a Assembleia de Deus e fala, meu Deus do céu, olha lá, tá tudo errado. E aí cria-se. O apóstolo Paulo escreve assim, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Aonde isso? Dentro da igreja. Espírito enganador e doutrina do quê? De demônio. O que é o demônio? De entidade. Entidades entrariam na igreja, usariam a cabeça do ser humano para colocar essas doutrinas. Que o demônio ali é entidade. Então o demônio vem, pega o padre, o pastor, começa a induzir, mas todo mundo acha que o pastor está sendo guiado pelo Espírito Santo. Mas a doutrina dele é contra a palavra de Deus. Presta atenção, o cara se diz pastor e se diz homem de Deus, consagrado, que foi no inferno, foi no céu, o arcanjo Miguel está do lado direito dele, o Gabriel está do lado esquerdo, o anjo Rafael está atrás, o Uriel está na frente, ele é cercado de anjos, Labachure canta, Laramás, Decanter, de Power, de Mender e tal, tudo esse bagulho aí que está acontecendo, né, nas Assembleias de Deus. Aí você olha assim e você fala, meu Deus do céu, as entidades estão fazendo a festa. Mas naturalmente todo mundo vai falar, não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo agia na vida de São Francisco, Padre Pio, Santa Idelgarda, Santa Brígida, nesses homens aí, isso é espírito enganador. Os filhotes de Satanás que encosta na vida desses homens para pregar mentira. Você já viu? Ele está no altar, o Espírito Santo está... Olha o Espírito Santo está tocando. Você já viu? Pastores da Assembleia de Deus, vários aí. Ele está assim, daqui a pouco... Faz até um barulho assim com a garganta. Você fala, vixe, igualzinho lá nas outras religiões. Você olha lá. A mesma entidade está agindo nas igrejas católica e evangélica. As mesmas entidades. Quando fala espírito enganador e doutrina de demônio, demônio é daimon. Daimon é entidade espiritual.
Então são entidades espirituais que iriam entrar na igreja, usar os homens para pregar. Só que quando eles vão pregar, as senhoras falam, é tudo mentira. Por quê? Porque é o espírito enganador que está usando ele, não é o Espírito de Cristo. Então quando a gente olha para as igrejas aí, vixe, o espírito engana. Porque o que define a verdade da mentira? Como que a gente vê quando a pessoa está falando a verdade, quando a pessoa está falando mentira? Como saber isso daí? É doutrina. Quando a pessoa fala assim, eu tenho base bíblica, pronto, já é mentira. Já é mentiroso. Tá? Nem deu ouvido. Por quê? Eu tenho base bíblica. Eu. Não é a igreja de Jesus Cristo que está nas escrituras que deixou. É eu tenho base bíblica. Eu. Entendeu? É o espírito enganador. E a Assembleia de Deus está cheia de gente assim. Estou falando sempre Assembleia de Deus porque o grande avivamento, como é a Assembleia de Deus, e eu tenho olhado aí vários pastores, não é o Espírito de Cristo que está agindo neles. É o Espírito da mentira. Mas a maioria deles é envolvido na política, vários são advogados, entendeu? Os caras, alguns é envolvido com crime e tal. Mas quando você olha, você fala assim, ó, isso aqui é verdade. Tudo isso aqui que a sua igreja apresenta é mentira. Porque é contra o que está escrito. Uma delas, arrebatamento. O arrebatamento, ele tem uma cronologia. Primeiro toca a última trombeta, que é a sétima. Haverá ressurreição, transformação do corpo e arrebatamento. É isso. E a Assembleia de Deus? A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E eu tenho base bíblica para isso. A verdade está aqui, sólida. E Paulo ensinou a igreja. Aí vem um cara que se diz pastor, estudou teologia e tal. Eu tenho base bíblica para arrebatamento antes da grande tribulação. Nós temos base bíblica. Nós fizemos a convenção dos pastores e foi decidido que é de Deus o que nós falamos. Mas o que tu está falando é contra o que o apóstolo Paulo falou. A doutrina está na Bíblia. Aí vem os caras que se diz pastor evangélico da Assembleia de Deus e pega outros textos para dizer que eles têm base bíblica para quê? Para negar a verdade. Então, se eu estou usando a Bíblia para negar a verdade, dizendo que eu tenho base bíblica, é o espírito do tinhoso trabalhando, porque a verdade está ali escrita, mas eu vou pegar outros textos para... Eu tenho base bíblica aqui, ó. Não, mas a verdade está escrita ali. Não, mas eu tenho base bíblica. A verdade está aqui, ó. Olha aí. Não, mas isso aí é sua opinião. Nós temos base bíblica. Você vê que ele não consegue ficar na verdade. Mas ele está de terno e gravata, sapato, ganhando dinheiro com Bíblia, falando para o mundo inteiro que é evangélico. Pastor, advogado, escreveu livro, dá aula de teologia, curso e tal. Mas o espírito dele não consegue ficar no que Paulo escreveu, doutrina, explicando. Por que não consegue? Porque no apóstolo Paulo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, estava agindo na vida dele. Esses caras é o espírito da mentira, porque eles não conseguem obedecer à verdade. Eles criam outra ideia, outro evangelho para transtornar a verdade. Esses são os chamados pastores evangélicos do planeta Terra. E padres também, tá?
E aí a gente vê o Malafaia falando que o mundo evangélico está crescendo.